Voltamos, senhoras e senhores, e eu não podia deixar de voltar com um livro bafo pra vocês. É um livro da década de 70, mas eu acho que ele é super atual e eu acho que você vai gostar. Hoje eu vou falar sobre o livro The Outsiders, traduzido para Vidas Sem Rumo. Não sei se eu gosto muito desse nome, dessa tradução, mas ele é um clássico The Outsiders. E por que ele virou um clássico? A Susan Hilton, que é autora do livro, escreveu esse livro quando ela tinha 15 anos. Ela começou a escrever com 14. Pensa, calcula. Com 14 anos, o que eu tava fazendo? Tava lendo. Não tava escrevendo. Se eu tava escrevendo umas porcaria. A mulher escreveu um livro maravilhoso, fantástico, sensacional, que até hoje ele é super aclamado, tanto é que ele foi reeditado. Então essa edição novinha, maravilhosa, cheirando livro novo, ela é de 2020, mas ela tá super atual. Então antes de falar um pouquinho sobre o livro, eu queria fazer toda a minha homenagem à autora, porque foi ela que deu origem a esse novo universo, gênero, sei lá, essa nova coisa da literatura. Acho que gênero, posso falar gênero? Acho que gênero, tá? Essa nova classificação da literatura que a gente chama do Young Adult, né? Então, o jovem adulto. E foi ela que deu origem a esse tipo de livro, com 15 anos. Pensa, meu Deus. Então, primeiro, toda a minha homenagem a Susan Hilton, que é simplesmente maravilhosa. Ela tem vários outros livros e todos eles valem muito a pena serem lidos. Mas o The Outsider, ele simplesmente mudou muita coisa. Porque pensa só, que além dela ter escrito nessa idade, no auge ali da sua adolescência, ela mandou, não foi ela, na verdade foi uma bibliotecária que pegou com uma galera de aluno que gostava desse livro, lá na escola onde eles estudavam, fizeram um abaixo-assinado e mandaram pro Coppola, ninguém mais, ninguém menos que o Coppola. Sabe o Coppola, diretor do Poderoso Chefão? Pois é, mandaram pra ele. O cara gostou tanto do livro que ele foi lá e fez um filme desse livro, que é o Vidas Sem Rumo. Então por isso que vem essa tradução, Vidas Sem Rumo. Tá, mas corta pro livro, que é maravilhoso. Então antes da gente continuar, mais uma coisa que eu queria dizer, que essa nova edição, além de estar linda, cheirosa, bonita, eu gosto dessas edições de capa dura, não são maravilhosas? Então, a tradução dela também tá muito melhor. Eu já tinha visto a antiga tradução do The Outsiders e ela tinha alguns probleminhas, porque o livro ele traz muita gíria. Então ele era uma tradução muito antiga e não era uma tradução tão boa. Essa traz as gírias de uma forma muito atualizada. Sim, a leitura tá muito boa, muito gostosa e muito fluida. Então vamos pro livro? Vamos lá. Se você ainda não conhece o The Outsiders, o The Outsiders, ele vai trazer uma história, e eu vou tentar o máximo evitar o spoiler. Você sabe que eu não gosto do spoiler. Nesse canal, uma coisa que a gente não curte é o spoiler. Então, ele vai trazer uma história que basicamente é uma rivalidade de gangues. Eu gosto de dizer que parece que os livros, eles têm uma hora para serem lidos. Não sei se você sente um pouco isso. Tem vários livros que parece que eu li no momento certo da minha vida. Isso acontece quando eu releio algum livro também, tipo O Pequeno Príncipe. Poxa, eu preciso fazer um vídeo do Pequeno Príncipe também, né? Faremos o Pequeno Príncipe. Como que a gente nunca fez um vídeo do Pequeno Príncipe? Tá, então, tipo O Pequeno Príncipe, que eu já li em vários momentos da vida e cada vez que eu leio parece que é uma leitura diferente. Mas o The Outsiders eu ainda não tinha lido inteiro. Lá na minha adolescência, eu peguei aquela tradução antiga e eu não tinha gostado muito. Eu comecei a ler e meio que larguei. E aí agora tinha uma galera falando sobre ele, e aí ele veio nessa edição maravilhosa e eu não pude deixar de pegar. Então, né, eu já sou a primeira que pega as coisas aqui da livraria, não tem como. Então eu não pude deixar de pegar, e aí decidi reler ele, e agora ler de uma vez, ler inteiro até o final, né, agora. E hoje eu não sou mais adolescente, mas parece que eu li no momento certo da vida. E por que eu digo isso? Porque o livro, ele trata sobre uma rivalidade de gangues adolescentes nos Estados Unidos. Então é uma coisa meio longe da nossa realidade, porque a gente não tem isso aqui. Não sei aonde você mora, mas pelo menos aonde eu nasci e da realidade que eu venho, a gente não tem essa rivalidade de gangue. Então a gente não rola essa rivalidade entre as pessoas que têm mais dinheiro ou menos dinheiro, sei lá, isso não acontece muito
não aconteceu muito na minha infância, na minha adolescência, e até hoje eu não vejo tanto isso. Então, no começo, o livro me pareceu meio distante da minha realidade e eu demorei um pouquinho pra conseguir entrar nessa história e conseguir entender a história realmente. Mas, a princípio, e para um leitor desavisado, talvez você ache que o livro é só isso, uma briga de gangue onde eles fumam pra caramba o livro inteiro. Mas ele é muito mais do que isso. E aí, por isso que eu falo que eu li no momento certo da minha vida, porque se eu tivesse lido lá atrás, talvez era essa visão que eu tivesse do livro. Hoje eu percebo como o The Outsiders é muito, mas assim, muito mais do que isso. Ele traz temas que são importantíssimos e que são essenciais no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o personagem principal, que é o Pony Boy, ele é um Greaser. Então, a rivalidade é entre os Greasers e os Socks. E isso eu vou contar porque você vai ver, tipo, na sinopse, logo no começo do livro. Os Greasers é aquela galera dos anos 70 que usava calça colada, roupa preta, gel no cabelo, que eles chamavam de brilhantina. Eu conheço como brilhantina. Será que eu tô velha? Eu conheço como brilhantina. Pois é, tipo o filme Greasy. Então, é meio que naquela pegada, assim, né? Essa galera usava roupa preta, usava brilhantina no cabelo. E no livro, eles são as pessoas mais pobres. Eles não têm tanto dinheiro e eles vivem em famílias disfuncionais. Então, o Pony Boy, por exemplo, os pais dele morreram e ele mora com os irmãos. Ele já vem dessa família disfuncional e toda a galera dele, toda a galera da gangue dele, também vem de famílias disfuncionais. E aí tem os Socks. Os Socks são os riquinhos, então são os filhinhos de papai, a galera que anda engomadinha, que já tem carro e tal. E essa galera que briga com os Greasers e bate neles, e aí é uma coisa meio violenta mesmo. E é dessa realidade que eu acho que a gente não vê muito aqui. Como eu te falei, não sei de onde você mora, me conta aqui nos comentários se você conhece uma realidade meio parecida, mas não foi muito a minha realidade. O ponto alto pra mim desse livro é que esse retrato dessas famílias disfuncionais é simplesmente perfeito. E eu não vou dar spoiler, eu não consigo. Eu não vou dar. Mas logo no começo do livro, e assim, é bem no comecinho mesmo, rola um crime, tá? Não vou falar, só rola um crime. Pensa aqui que rola um crime, tá? E é legal ver como essa história vai se desencadeando e como um acontecimento, pela pessoa estar no lugar errado, na hora errada, vai levar a vida dela para um caminho que acho que daí que vem o Vidas Sem Rumo. Então, para um caminho que ela nunca imaginou e para um caminho que não é um caminho muito legal. E que talvez, se ela não tivesse naquele lugar errado na hora errada, que talvez não, que com certeza, se ela não tivesse naquele lugar errado na hora errada, tudo aquilo não teria acontecido. Então, esse retrato é simplesmente genial. E aí eu fico imaginando, cara, como que a guria, com 14 anos, conseguiu colocar tudo isso dentro do livro? Meu Deus, conseguiu, porque é genial. Então é esse retrato da família disfuncional, do menino que perde os pais e hoje é criado pelos irmãos, de uma pessoa que para de estudar porque tem que cuidar do irmão, de uma criança que os pais não estão nem aí pra ela e deixam ela na rua, e deixam ela na TV, e deixam ela onde for, de uma criança que tem tudo dos pais, e eu falo criança, né, porque eles são adolescentes, mas vamos colocar criança aqui. Do retrato de uma criança que tem tudo dos pais, mas a única coisa que ela queria dos pais era a atenção. A única coisa que ela queria dos pais era que eles dissessem não, porque ela não tem esse cuidado, ela tem o cuidado material, mas não tem esse cuidado afetivo. De uma criança que precisa trabalhar para sustentar uma casa. Então tudo isso é muito incrível. E tudo isso tá dentro de um livrinho, desse livro maravilhoso que essa doida escreveu quando ela tinha 15 anos. É muito bom. Eu super recomendo que você leia o The Outsiders. E sabe no começo desse vídeo, quando eu falei que na verdade essa realidade não é uma realidade muito presente? Eu acho que eu tava mentindo. Talvez eu estivesse mentindo até pra mim mesma. Porque toda essa realidade dessas famílias completamente disfuncionais é a nossa realidade. E eu terminei o livro até meio triste de pensar que hoje existem milhares de crianças
que vivem aqui e que estão nessa situação. E que estão em famílias disfuncionais, que estão indo por um caminho de crimes, de tráfico, de drogas, porque não tem os pais, ou porque não tem a atenção dos pais, ou porque precisam sustentar uma família, ou porque os pais não dizem o não que ela precisava ser dito, ou por milhares de fatores. Então, na verdade, essa realidade é muito mais presente do que a gente imagina. Leia o The Outsiders, porque eu acho que ele é um livro muito mais atual do que você pode imaginar. E permaneça dourado.